Fala pessoal, tudo beleza? Já pararam para pensar como seria o mundo se, do nada, todas as geladeiras simplesmente desaparecessem? Tipo, viraram pó. Parece coisa de filme de fim do mundo, né? Mas e aí? O que seria da gente? Como a gente ia sobreviver sem aquela geladeira querida, estocada de comida, a melhor amiga nos dias de calor? No vídeo de hoje, vamos explorar as consequências imediatas e bombásticas dessa situação hipotética. Preparem o cinto de segurança e se segurem nas cadeiras, porque vamos voltar no tempo para uma época não tão distante assim, onde as geladeiras não mandavam e desmandavam nas nossas cozinhas. A primeira coisa que ia fazer falta, sem a menor dúvida, seria a mordomia de guardar as comidas por bastante tempo. Imaginem só, nada de guardar aquele restinho do jantar, aquele pote de sorvete para a sobremesa ou aquela picanha maturada esperando o churrascão no fim de semana. A vida sem geladeira seria um sufoco para quem ama comer bem. A comida estragando, minha gente, seria um pesadelo da vida real. Carnes, leite, queijo, frutas, verduras, tudo estragando rapidinho e a gente tendo que correr contra o tempo para comer tudo antes que a decomposição falasse mais alto. Lembram daquela época em que as nossas avós iam no mercado quase todo dia? Pois é, a gente ia ter que voltar para essa rotina. E o desperdício de comida, hein? Imaginem a montanha de comida indo para o lixo só porque não teria como guardar direito. Seria um desastre total, tanto para o nosso bolso quanto para o meio ambiente. Mas calma lá, nem tudo estaria perdido. A gente sempre dá um jeitinho brasileiro, né? A necessidade é a mãe da invenção, e com certeza encontraríamos alternativas para conservar os alimentos por mais tempo. Métodos tradicionais, como o sal, a defumação e os alimentos em conserva, voltariam a ser populares. Afinal, brasileiro sempre dá um jeito, né? Sem geladeira para conservar a comida, a saúde pública estaria em perigo. A proliferação de bactérias em alimentos estragados ia aumentar pra caramba, e as doenças transmitidas por alimentos, as famosas viroses e intoxicações alimentares, se tornariam muito mais comuns. Imaginem só, diarreia, vômito, febre, dor de barriga. Ninguém merece, né? Os hospitais ficariam lotados e o sistema de saúde teria que se virar nos 30 para lidar com essa nova realidade. A falta de alimentos frescos e nutritivos também ia afetar a saúde da galera a longo prazo. A falta de vitaminas e nutrientes importantes poderia levar ao aumento de doenças crônicas, como anemia, desnutrição e problemas de crescimento nas crianças. As autoridades sanitárias teriam um papel fundamental nesse cenário, tendo que implementar medidas rígidas de controle e segurança alimentar. Campanhas de conscientização sobre a importância da higiene na hora de preparar os alimentos seriam mais importantes do que nunca. A fiscalização em restaurantes, mercados e outros lugares que trabalham com alimentos teria que ser muito mais rigorosa para garantir a segurança de todo mundo. Afinal, saúde é coisa séria e a gente tem que proteger. Lembra daquela moleza de ir ao supermercado uma vez por semana e fazer a compra do mês? Pode esquecer. Sem geladeira, a logística de produção e distribuição de alimentos mudaria completamente. Os supermercados, que antes eram verdadeiros paraísos da fartura, teriam que se adaptar à nova realidade. As prateleiras, antes cheias de produtos frescos e congelados, dariam lugar a alimentos não perecíveis, como enlatados, grãos e cereais. A frequência de entregas aumentaria muito, e os caminhões frigoríficos, que antes viajavam quilômetros e mais quilômetros, teriam que ser substituídos por veículos menores e mais rápidos, capazes de fazer entregas todo santo dia. A falta de alguns produtos seria inevitável, e a lei da oferta e da procura ia mostrar a sua cara, provocando um aumento nos preços. A inflação seria uma consequência natural dessa reviravolta no sistema de abastecimento.
As indústrias de alimentos teriam que se reinventar, investindo em novas tecnologias para conservar os alimentos e mudando suas linhas de produção. A criatividade seria essencial para superar os desafios e atender às necessidades dos consumidores. Lembra daquela história que a sua avó contava, de como era a vida antes da geladeira? Pois é, preparem-se para reviver o passado. Sem a geladeira para conservar as comidas, teríamos que reaprender a lidar com a comida de um jeito totalmente diferente. Ir às compras todo dia viraria rotina, e as pessoas teriam que se organizar para comprar apenas o necessário para aquele dia. Nada de estocar comida na geladeira. A despensa voltaria a ser o lugar mais importante da casa, e saber guardar os alimentos do jeito certo seria essencial para evitar o desperdício. Métodos de conservação tradicionais, como o sal, a defumação, os alimentos em conserva e a fermentação, seriam resgatados do passado e incorporados ao dia a dia. As receitas da vovó, aquelas que ninguém dava muita bola, seriam um tesouro para garantir uma comida gostosa e nutritiva. A vida sem geladeira exigiria mais planejamento e organização. As refeições seriam preparadas com mais frequência e o hábito de comer fora de casa, em restaurantes e lanchonetes, se tornaria menos frequente. Afinal, nada como a comida caseira feita na hora, não é mesmo? A busca por alternativas para conservar os alimentos sem geladeira traria novos desafios para o meio ambiente. A produção de embalagens descartáveis, como latas, vidros e plásticos, aumentaria muito, intensificando a quantidade de lixo e a poluição. A procura por conservantes químicos, usados para fazer os alimentos durarem mais, também seria impulsionada, o que poderia ser prejudicial para a saúde humana e para o meio ambiente. Afinal, o uso excessivo de produtos químicos na indústria de alimentos já é um problema que enfrentamos hoje. A necessidade de transportar alimentos por distâncias mais curtas, porque eles iriam estragar mais rápido, aumentaria a emissão de gases poluentes na atmosfera, piorando o efeito estufa e as mudanças climáticas. A produção de alimentos em pequena escala, mais perto das cidades, seria uma alternativa para diminuir os impactos ambientais. Hortas urbanas, feiras de produtores locais e sistemas de entrega de cestas de alimentos orgânicos seriam incentivados. A conscientização da população sobre a importância de reduzir o desperdício de alimentos seria fundamental nesse contexto. Afinal, cada alimento que a gente joga fora representa um desperdício de recursos naturais e energia. O sumiço repentino das geladeiras causaria um verdadeiro terremoto na economia global. Indústrias inteiras iriam à falência e milhões de empregos seriam afetados. Imaginem o impacto na indústria de eletrodomésticos, nas empresas de logística, nos supermercados e em toda a cadeia produtiva de alimentos. A indústria de refrigeração, que antes era um gigante imbatível, entraria em uma crise jamais vista. Fábricas seriam fechadas, estoques se tornariam obsoletos e milhares de trabalhadores seriam demitidos. O setor de logística de alimentos também sofreria um grande golpe, tendo que se adaptar para transportar alimentos frescos em menor quantidade e com mais frequência. Os custos de transporte aumentariam, impactando os preços dos produtos e a inflação. Os supermercados, que antes faturavam alto com a venda de alimentos processados e congelados, teriam que se reinventar para atender à nova demanda por produtos frescos e de curta duração. A margem de lucro diminuiria e a concorrência aumentaria. Por outro lado, novas oportunidades de negócios surgiriam nesse cenário. A produção de embalagens biodegradáveis, o desenvolvimento de novas tecnologias para conservar alimentos e a criação de plataformas online para conectar produtores locais aos consumidores seriam alguns exemplos. Ufa, pessoal! Deu para ver que a vida sem geladeira seria um desafio e tanto, né?
Desde a forma como guardamos e preparamos nossos alimentos até a maneira como lidamos com o desperdício e o impacto ambiental, tudo mudaria completamente. Mas e aí? O que vocês acham que aconteceria se as geladeiras deixassem de existir? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!